Olá, amigos, olá, amigas, bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus, para falarmos daquilo que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Atos, capítulo 4. Atos é um livro que fala sobre a vida dos apóstolos, por isso chama Atos dos Apóstolos, sobre as primeiras implantações de igreja, sobre o chamado dos apóstolos, sobre o testemunho da igreja fiel, sobre aquilo que Jesus fez e agora o resultado do trabalho do Senhor Jesus. Nós falamos nos 4 evangelhos da vida de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, sobre o poder de Deus sobre a vida de Jesus, sobre a entrega, sobre a entrega do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando em Atos dos Apóstolos, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja, sobre a entrega da vida da igreja. Então hoje é muito interessante como o Senhor começa aqui, nós já vimos ontem, usando Pedro e João num poder maravilhoso, numa graça maravilhosa. Depois da cura daquele aleijado que estava ali na Porta Formosa, um homem de 40 anos, que 40 anos estava ali sem andar. Quantas vezes nós aceitamos Jesus novos, Eu aceitei Jesus com 15 anos, no dia 15 de agosto faz 40 anos também que eu aceitei Jesus. Então assim, nós começamos, eu tive esse privilégio de 15 anos já aceitar Jesus, mas muitos começam com 40, com 50, com 60 e muitos aceitam quase mesmo na hora da sua partida, já com 70, 80, a minha sogra aceitou Jesus com 73 anos, se eu não me engano, e muitos outros assim vão, mas importa, não é o tempo que você é crente, que você está na igreja, às vezes você está 40 anos na igreja e não aprendeu a ser crente. Você não aprendeu a ser servos do Senhor. Aquele homem estava com 40 anos e não tinha aprendido a andar. Com 40 anos ele aprendeu a andar. Nunca é tarde para se aprender a andar. Nunca é tarde para você se converter. Mas é importante que se converta. Aceitar Jesus é uma coisa. Se converter é outra. Então você, quando se converte, você se torna igreja. Você precisa ser igreja. Então, e nos Atos dos Apóstolos nós vamos aprender a ser igreja, nós vamos aprender a nos tornar igreja. Então nós vemos aqui que enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegou ali o sacerdote, porque aquele homem começou a andar e glorificar, e aleluia, louvado seja Deus, a glorificar Jesus, o Nazareno, pela cura maravilhosa que ele tinha recebido, pelo poder da sua mente, do seu coração e da fé em Jesus, Porque nossa mente tem que estar ligada ao nosso coração. Se a nossa mente pensa uma coisa, o nosso coração faz outra. A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nossa boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. E a nossa mente tem que estar ligada ao nosso coração ligado à nossa mente. Nós não podemos ser só mente, nem podemos ser só coração. Os dois têm que estar em paralelo, em pé de igualdade, Então eles estavam muito perturbados, chegou ali os sacerdotes, mais uma vez, o que eles faziam com Jesus, agora começam a fazer com os apóstolos, Começa ali com Pedro e João, e eles estavam ensinando o povo sobre a ressurreição. Agora Jesus havia ressuscitado, eles tinham ali um exemplo, eles tinham ali um testemunho vivo, de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então agora vocês, se morreram, vão ressuscitar. Por um poder milagroso? Não. Por um poder que já foi feito. Pelo milagre que já foi feito, que foi a morte e foi a ressurreição do Senhor Jesus. Morte e ressurreição. Por isso agora João e os demais apóstolos vão pregar, Pedro, sobre a ressurreição dos mortos. Olha, vocês vão morrer, mas vocês não ficarão mortos para sempre. Chegará um dia que Jesus virá buscar a sua igreja e vocês vão ressuscitar juntamente com ele, vão se encontrar e vão subir aos céus. Essa agora era a mensagem daquela época e continua sendo a nossa mensagem de hoje, em pleno século 21. Ali Pedro e João estavam atualizados e nós estamos atualizados com eles, porque nós pregamos o mesmo evangelho naquela altura. Jesus foi aos céus e voltará para buscar a sua igreja. E logicamente eles foram perseguidos, e logicamente nós somos perseguidos, e logicamente nós vamos continuar sendo perseguidos. A igreja, Deus nunca disse que a igreja viveria no mar de rosas. Mas porque todo aquele que se levanta contra o mal é perseguido. Como eu disse ontem, árvore boa
árvore que dá fruto bom é que leva pedrada. Então não pensa que vai ser um mar de rosa, não. Então, provavelmente na igreja que você está, se você leva a sua igreja a sério, também não é um mar de rosa. Não é? Seja católico, espírita ou quem for, todos são perseguidos. Mas a palavra diz que nós seremos perseguidos pelo amor do Senhor, por anunciarmos Jesus. Mas eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho. E ninguém vai calar. Ninguém pode calar a boca de um adorador. Ninguém vai me calar. Eu vou passar luta, eu vou passar dificuldade. Eu estou passando luta, dificuldade. E vou passar mais. Mas ninguém vai me calar. Porque o Deus que eu sirvo, ele é mais poderoso do que todas as coisas. Ele é mais poderoso do que eu, do que você, do que qualquer pessoa que esteja levantando contra mim. Esse Deus que eu sirvo, ele é poderoso para mudar todas as coisas. Ele é poderoso e ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai continuar sendo fiel. Ele vai honrar nossas vidas. Então eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, perto de 5.000 pessoas. Então eles começaram ali com 3.000, agora ele já estava com 5.000 pessoas, crendo no amor de Deus, crendo na ressurreição dos mortos, crendo na promessa de vida eterna. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás também, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E eles mandaram trazer João e Pedro e começaram a perguntar: com que poder, em nome de quem vocês fazem isso? Com que poder, quem deu autoridade? Por que vocês estão fazendo isso? Nós já matamos aquele que havia que fazer, agora vocês... 2, 3, 4, 12, agora já são 5.000 pessoas anunciarem a mesma coisa? Opa, está ficando muita gente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Olha bem, Pedro, que era um covarde, Pedro que negou Jesus, agora recebe o Espírito Santo, é renovado, tem autoridade, e ele diz para Caifás, ele diz para aquelas autoridades religiosas da época, e faz autoridades e líderes do povo. Eu imagino o tom altivo que Pedro deve ter usado, porque quando o Espírito Santo fala conosco, nós falamos com autoridade. A palavra diz que nenhuma autoridade eu teria se não viesse do céu. Eu só tenho autoridade quando ela vem de Deus. Eu só tenho autoridade quando ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, visto que hoje somos chamados para prestar conta daquilo que Deus fez para mim, saiba o Senhor e todo o povo de Israel, no meio do nome, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem o Senhor crucificaram, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou no terceiro dia. É por esse nome que eu falo, é com essa autoridade que eu falo. Este é Jesus, a pedra de esquina que vocês rejeitaram, e essa pedra de esquina se tornou pedra angular. Essa pedra que estava assim se tornou assim, se tornou igreja, se tornou corpo de Cristo. É em nome desse Jesus que eu falo, que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. E é com a autoridade do Espírito Santo que eu falo, que não há salvação em nenhum outro abaixo dos céus, e nenhum outro acima dos céus. Nenhum homem é dado o poder pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo, aquele Jesus Nazareno que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. E, vendo a coragem de Pedro e João, eles perceberam que eram homens comuns sem instrução, mas ficaram admirados com o conhecimento, com a pronúncia. Gente, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, até o nosso vocabulário melhora, porque nós lemos a Bíblia, e a Bíblia tem o melhor vocabulário. Não há erro de português, não há um ponto, uma vírgula que não seja colocado no lugar correto. Então, nosso vocabulário melhora. Nós começamos lá, o mineiro, né? Falar, nós foi, nós vem, nós vai. E na Bíblia nós aprendemos, nós iremos em nome de Jesus. Nós fomos em nome de Jesus. Nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Então, eles ficaram admirados, porque eram homens sem instruções, eram pescadores, não tinham estudo. Mas agora eles falam com poder, eles falam com autoridade. E você também pode receber poder, você também pode receber autoridade vinda do céu, não vinda do homem. Quando a autoridade é vinda do homem, você perde toda a razão.
Você não tem razão. Mas quando a autoridade vem de Deus, Deus te faz juiz e sacerdote. Deus te unge e você fala com poder. E você fala com autoridade. E essa autoridade que dos céus vem. E essa autoridade que o povo vai clamar. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles ficaram ali sem saber o que iriam fazer com aqueles homens. E depois, para impedir que tudo isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, eles advertiram, né, que ninguém soubesse, que ninguém falasse mais naquele homem. Então chamaram novamente aqueles dois homens, né, Pedro e João, e ordenaram que não falassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês ou obedecer a Deus, pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e vemos. Então era um testemunho vivo. Eles não iam deixar de falar. Mesmo que eles morressem por amor de Cristo, eles não iam deixar de falar. E essa é a nossa posição. Nós temos que morrer por amor de Cristo. Não importa o que falem de nós. Que falem. Ah, o que está fazendo? Anunciando Jesus. Quem é Jesus? Aquele que morreu e ressuscitou. Ah, eu também quero. E é assim que Deus vai fazendo. E é assim que Deus vai realizando milagres em nosso meio. E a partir do verso 23 fala a oração dos crentes. Aqui Pedro e João começam a orar. Começam a agradecer a Deus por tudo que Deus fez, né? Então Pedro e João, eles voltaram para os seus companheiros e juntaram ali com os líderes religiosos, eles se juntaram ali com os outros apóstolos, né? E contaram tudo que os líderes religiosos tinham feito com eles. E ouvindo isso, eles levantaram juntos, né? Imagina 12 homens, mais 5.000 ali crentes, levantaram juntos, glorificando a Deus. E eles disseram assim: ó Deus, tu fizeste o céu, tu fizeste a terra, o mar, tudo que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do seu povo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram e vão contra nós. Eles nos mandaram para a prisão, mas o Senhor nos levantou, o Senhor nos tirou dali. Então eles falaram que os governantes se reuniram e foram contra os servos, contra os gentios, mas o Senhor deu vitória. E eles alegravam-se e glorificavam o Senhor pela luta, pela batalha, pela tristeza, pela dificuldade, mas o nome do Senhor estava sendo honrado. E eles foram cheios do Espírito Santo novamente. E eles falavam em autoridade, e eles anunciavam Jesus, e eles profetizavam aquilo que o Senhor haveria de fazer. E muito mais vidas foram se convertendo. E as pessoas amavam tanto uns aos outros. A igreja era tão unida. Havia um amor tão grande que nada de um era de um só. Se eles tinham uma camisa, eles dividiam. Se eles tinham um pão, eles dividiam. Se eles tinham uma casa, eles dividiam. Todas as coisas eram comum naquela altura. E bom, né? Era bom se fosse assim hoje. Mas infelizmente, os olhos humanos, a ganância humana quer sempre mais. A palavra diz que é a raiz de todos os males. Quando você não sabe usar o dinheiro. Mas aqui é a igreja do Senhor. A partir do verso 32, capítulo 4, a igreja humilde. Eu tenho 1.000, um irmão meu não tem, eu vou ajudá-lo. Essa é a posição da igreja, ajudar uns aos outros. Ninguém tem que ser maior do que ninguém. Nós podemos partilhar aquilo que nós temos, né? Porque Deus nos dá o pão nosso cada dia, né? E ali eles encontraram com Barnabé, que significa encorajador. Barnabé foi um grande servo e nós vamos ver a história de Barnabé mais à frente. Mas eu quero que você saiba, você é um escolhido de Deus, você é a igreja de Deus e você pode pedir a autoridade do Espírito Santo. Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo, enche-me, Senhor. Eu quero ser um cristão autêntico, eu não quero duvidar, eu quero me converter, eu quero ler a tua palavra e aprender. Não é ler a palavra por ler, não, ler e aprender, absorver aquilo que Deus tem para você. Cada dia que nós lemos a palavra, eu já li esse texto milhares de vezes e cada dia que eu venho fazer uma live, que eu leio de novo esse texto, ou o texto do dia, eu aprendo mais, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos enche, e muitas vezes é para este momento, é para que você seja abençoado. Absorva isso, pede ao Espírito Santo, tira minha dor, cura minhas feridas, faça um crente autêntico. Você precisa ser um crente autêntico, amém? E você é a impressão digital de Deus. E vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoa as nossas vidas, nos dê graça, nos dê paz, nos dê sabedoria e fala conosco, Senhor, para que alcancemos vida eterna. Dá-nos, ó Deus, mais e mais e mais do teu Santo Espírito. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos com a tua graça, transforma-nos com a tua unção e enche-nos do teu poder. Enche-nos, Senhor, da tua graça, pois nós oramos em nome de Jesus.